Eu realmente estou preocupado. Primeiro, eu vi isso na cultura pop e na indústria do entretenimento, onde atores, atrizes e músicos, pessoas que você nunca tinha ouvido falar, de repente ficaram famosos depois de dizerem algo horrível sobre Israel. Após apoiarem o Hamas e gritarem morte ao FDI, de repente começaram a falar deles. O convidado de hoje é uma das vozes judaicas mais influentes online. Em Mazig, passou anos desafiando algumas das maiores narrativas sobre Israel, o sionismo e o povo judeu. Como neto de judeus forçados a fugir do Iraque e norte da África, ele traz uma perspectiva muitas vezes ausente do debate atual. Hoje vamos discutir a história judaica que o mundo esqueceu, as mentiras que alimentaram esse conflito, o aumento do antisionismo e do antissemitismo no Ocidente e se o mundo está realmente debatendo a política israelense ou o próprio direito dos judeus à soberania. Ren, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Recentemente você falou em Oxford e lá disse algo que imediatamente chamou minha atenção. Você olhou para a plateia e disse: Estão aqui para debater se minha família pode viver ou morrer. E sinceramente, eu não preciso da sua permissão, não mais. O que você quis dizer com isso? Isso foi direcionado a Oxford, ao movimento anti-Israel ou a algo muito mais amplo do que isso? Sabe, quando entrei na Oxford Union, havia tantas pessoas usando QFE, jovens, nenhum deles parecia do Oriente Médio, todos pareciam europeus, e a hostilidade e o ódio que vi nos olhos deles realmente me abalou. E quando eu estava falando com eles, eu pensava em como meus avós não tiveram a chance de debater se eles têm o direito de viver no Iraque e na Tunísia, de onde minha família veio, se eles têm direito à terra deles, às propriedades deles, a tudo que foi tirado deles. E eu estava lá como israelense, neto de sobreviventes da violência, do massacre e da limpeza étnica. Nenhum estudante na sala se importa com a história deles ou com os refugiados judeus do Oriente Médio. Na verdade, eles se esforçam para nos apagar. Então eu percebi que essa moção que eles apresentaram não era realmente sobre Israel, ou sobre política, ou sobre se, você sabe, a guerra deveria acabar, ou se deveria haver um cessar-fogo. Há um cessar-fogo, mas eles agem como se ainda fosse guerra. Porque a verdade é que não se trata de política, trata-se da existência da minha família. E se minha avó do Iraque e seus 11 filhos, sendo um deles minha mãe, têm o direito de viver em sua terra natal, no único lugar que os acolheu quando o mundo inteiro lhes virou as costas. Não preciso da permissão deles, pois agora temos um exército. Servi nele por 5 anos, minha família também serve nele, e meus amigos também servem lá. Nós somos capazes de nos defender. Foi isso que quis dizer ao afirmar que não preciso da permissão deles. Agora você viaja o mundo dando palestras em universidades. A conversa sobre Israel está piorando ou estamos apenas vendo opiniões que já existiam se tornando mais públicas? Estamos vendo opiniões que já estavam lá, mas definitivamente agora estão muito mais amplificadas e mais difundidas do que antes. Quando cheguei pela primeira vez aos Estados Unidos, trabalhei em Nova York em um acampamento de verão depois do meu serviço militar. Eu tinha 6 meses de folga, então trabalhei em um acampamento de verão judaico. E a conversa era bem diferente naquela época. Antes havia críticas ao governo ou políticas de Israel, mas nada comparado ao cenário atual. Depois me mudei para Seattle e morei em Seattle por 2 anos. E mesmo lá, sabe, é o noroeste do Pacífico. É muito liberal, muito progressista. Havia algumas críticas. Ou, sabe, sendo israelense na cidade, eu sentia que algumas pessoas não gostavam de mim, mas não era nada parecido com o que estamos vendo hoje nas principais capitais do mundo, e especificamente nos campi universitários. Há tantos estudantes jovens que realmente foram levados a acreditar que Israel é o pior país que já existiu, que o que os palestinos estão passando é pior do que o Holocausto, que existem campos de concentração em Gaza, onde, você sabe, palestinos são mortos por diversão, parece que apagam completamente e omitem o fato de que o 7 de outubro aconteceu como se tivéssemos simplesmente decidido entrar nessa guerra de repente. Muitos dos estudantes não sabem que pessoas foram feitas reféns. Muitas vezes, ao falar com eles, preciso explicar fatos básicos que para nós são óbvios, mas eles realmente não entendem. Quando conto para eles que meu trabalho no exército era ajudar civis palestinos como oficial de ajuda humanitária, eles ficam chocados. Eles acham que as forças de defesa de Israel são um exército brutal e que, sabe, nós simplesmente decidimos matar pessoas porque gostamos disso. E claro, nós não fazemos isso.
Então, esse tipo de conversa que estou tendo com essas pessoas, com esses jovens estudantes, muitos deles começam realmente me odiando e odiando o fato de eu existir. Antes mesmo de eu abrir a boca, isso muda muito rápido quando você os confronta. Não só com os fatos, mas com a história pessoal de alguém que representa a maioria de Israel. A maioria dos judeus israelenses foi expulsa de países árabes e muçulmanos. E quando falamos sobre o direito de retorno para os palestinos ou acusações de limpeza étnica dos palestinos, essas histórias são as histórias dos meus avós, dos avós de mais de 50% dos judeus israelenses hoje. Não que a história judaica tenha mais importância, mas só nesse contexto essa história realmente importa, porque quando falamos dos refugiados palestinos, o maior número que ouvi de refugiados palestinos é 700 mil que eles afirmam que foram expulsos. Mas a verdade é que houve uma guerra, muitos deles foram embora. Sim, muitos deles também foram expulsos por causa da guerra. Mas, se comparar com quase 1 milhão de refugiados judeus expulsos de todos os países do Oriente Médio e do Norte da África, a terra tirada da minha família equivale a 5 vezes o tamanho de Israel hoje. Existe um grupo de refugiados que foi completamente ignorado e ninguém fala sobre eles, ninguém quer reconhecer nossa história e nosso passado, porque se fizerem isso, toda a narrativa anti-Israel deles desmorona. Por isso é importante compartilhar histórias e fatos, especialmente quando vem de quem tem uma vivência que eles não podem realmente contestar. Você acha que o conflito seria visto de outra forma se todos esses estudantes aprendessem sobre os centenas de milhares de judeus expulsos dos países árabes, além da história dos refugiados palestinos? É uma pergunta interessante porque eu quero dizer que sim, acho que esse é o elemento que está faltando. Mas eu também já sou velho o bastante, acho, para saber que muitas dessas pessoas realmente não se importam, e mesmo que soubessem dos fatos, eles virariam as costas e continuariam em frente. Mas eu acho que esses fatos e essas histórias importam não para aqueles que estão doutrinados ou para aqueles que são realmente apenas antissemitas e usam o conflito como desculpa para expor seu ódio ao Estado judeu. Eu acho que isso é importante para as pessoas que estão no meio termo, aquelas que ainda não formaram uma opinião. E tudo o que elas ouvem é propaganda anti-Israel. E elas ouvem, você sabe, assistem à mídia tradicional nos Estados Unidos. Elas são expostas a campanhas de influência nas redes sociais. Nós sabemos que Catar, Irã, China e Rússia estão todos mirando Israel e judeus nas redes sociais. Eles sabem que, se isso se tornar o assunto que divide os americanos, então eles vão conseguir criar mais caos nos Estados Unidos, algo para o qual já contribuíram. Então, meu objetivo, ao compartilhar minha história, ao usar as redes sociais, ao falar em campi universitários e com comunidades, é alcançar aquelas pessoas que ainda não estão convencidas e dar a elas uma ponte para voltarem atrás e enxergarem a realidade como ela é, na esperança de que mudem de ideia. Através do meu trabalho no Instituto Tel Aviv, onde sou pesquisador sênior, que na verdade é uma organização americana sem fins lucrativos, onde pesquisamos o antissemitismo online e tentamos ver que tipo de conteúdo realmente ajuda as pessoas a mudarem de ideia. E descobrimos que esse tipo de história humana é muito mais capaz de mudar a opinião das pessoas, de fazê-las se tornarem mais compreensivas e simpáticas à narrativa israelense do que os fatos. E os números também são importantes, mas não tão importantes quanto a história humana. Agora, Você costuma dizer que a história judaica no Oriente Médio não começou em 1948. Por que esse é um ponto tão importante? parece que, hoje em dia, nos campi universitários, todo estudante comum a quem você pergunta sobre esse conflito vai te dizer que a história começou em 1948, que alguns judeus vieram para essa terra e decidiram tomá-la de outro grupo de pessoas que viviam lá. E claro, não é esse o caso. E quando você pergunta para eles por que você começa, sabe, muitas vezes quando estudantes anti-Israel vêm me confrontar, eles dizem, não começou em 7 de outubro, e aí você pergunta, ok, então quando começou? Começou na Intifada? Começou antes disso? Foi o massacre de Hebron na década de 1920? Foi o Farhud, onde minha família foi brutalizada no Iraque porque eram judeus? A linha do tempo se encaixa na narrativa que eles estão tentando impor nas universidades e em grande parte da mídia, e é uma narrativa que só começa em 1948. Se você não entende a história nem o contexto, e não falo da história de 3.000 anos atrás, que também é relevante e importante, vejo tantas pessoas online descartando isso e dizendo: ah, você fica voltando aos 3.000 anos
Sim, estamos voltando a falar dos 3.000 anos devido à nossa ligação indígena com a Terra. Atualmente, muitos discutem indigeneidade e buscam compreender como as pessoas se conectam a uma terra. E os judeus se relacionam com a terra de Israel porque estamos lá há 3.000 anos. Não é que tenhamos saído há 3.000 anos e nunca mais voltado ou pensado na terra de Israel. Se tivéssemos apenas seguido com a vida e não pensado em Jerusalém, como os judeus fizeram em outros lugares, não seríamos indígenas, mas mantemos essa relação com essa terra. Os judeus continuamente tentam voltar para nossa terra ancestral. Minha família, sabe, eles viveram no Iraque antes de ser o Iraque. Eles viram as fronteiras sendo desenhadas ao redor do Iraque quando ainda era a Babilônia. Eles se veem como judeus babilônicos. Minha avó tinha essa foto em casa. Na sala de estar dela tinha esse desenho de pessoas sentadas à beira de um rio. E acima estava escrito: às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, esperando voltar para Sião. Eles se viam como aqueles judeus que estiveram na Babilônia por tanto tempo, esperando um dia voltar para Jerusalém, para Sião. E a mesma coisa aconteceu com a minha família em Gerba, no norte da África. Eles são uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo que foi forçada a sair. Mas eles também não pensaram duas vezes quando surgiu a opção de ir para Israel, porque eles têm essa conexão indígena. Os judeus são uma religião, claro, mas também somos um povo, e um povo com uma conexão contínua com nossa terra. Rezamos voltados para Jerusalém em qualquer lugar que estejamos. Temos práticas agrárias que são especificamente ligadas à terra de Israel. Quando usamos as 4 espécies em Sukkot, não são apenas 4 espécies de plantas que se encontram em qualquer lugar. São plantas específicas do tipo que se encontra na terra de Israel e você as sacode nas 6 direções do vento. Nós convidamos os anjos da paz toda sexta-feira para nossa casa para nos abençoar. Isso faz parte da nossa cultura indígena originada em Israel. E nós estamos mantendo isso hoje lá, estudando o Torá lá, vivendo nossa identidade, pensando em Jerusalém quando nos casamos. Tudo ao redor da identidade judaica gira em torno de Israel. Então essa ideia de que começou, sabe, que só recentemente decidimos voltar para a nossa terra. Não começou em 1948, começou há 3.000 anos. E desde então tentamos continuamente voltar. E, na verdade, mantivemos a maioria judaica na terra mesmo depois de sermos expulsos. Então, sim, acho que é por isso que considero essa parte realmente importante. Sem contar que os achados arqueológicos encontrados na Terra remontam a milhares de anos. Você disse que judeus frequentemente precisam pedir permissão apenas para existir como povo soberano. Você acredita que as pessoas preferem ver judeus como minoria perseguida do que como uma nação que sabe se defender? Com certeza, com certeza. E é por isso que você tem tantas pessoas, sabe, não tantas, mas as pessoas se sentem muito mais confortáveis em visitar um museu do Holocausto ou assistir a um filme sobre o Holocausto ou, sabe, pensar nos judeus depois que acontece um ataque terrorista. Após 7 de outubro, muitos de seus telespectadores judeus provavelmente concordam com isso. Nós tivemos algum tipo de simpatia, não muita, mas essa quantidade limitada de simpatia que recebemos foi só em 7 de outubro, apenas nas primeiras horas depois que o massacre começou. E quando vimos os corpos sendo empilhados, aí tivemos alguma simpatia, mas quando Israel retaliou, tudo mudou. E tudo mudou para nós também na Guerra dos 6 Dias, e tudo mudou para nós. Toda vez que Israel consegue se defender sozinho, quando não precisamos do Ocidente, eles ficam muito mais desconfortáveis conosco. E eu acho que isso vem de muitas coisas. Acho que está definitivamente relacionado ao fato de haver uma culpa pelo Holocausto, porque o mundo virou as costas. Eu já vi jornais da década de 1930 e você sabe, durante o auge dos massacres de judeus no Holocausto, e a notícia sobre 1 milhão de judeus sendo mortos nos campos estava lá pela página 12 ou 13 do New York Times. Pensar que esse tipo de manchete nem sequer era a capa do jornal. Era como se estivesse no meio do jornal. Esse era o jeito que o mundo encontrava para desviar o olhar. E eu acho que grande parte do mundo sente essa culpa por ter permitido que isso acontecesse. Eu acho que existe esse sentimento inerente em grande parte do Ocidente de que os judeus, de alguma forma, você sabe, há muitos estereótipos antissemitas nos quais muitos também acreditam. Então, eu acho que, junto com isso, como Dara Horn disse em seu livro, as pessoas realmente amam judeus mortos porque esses judeus mortos não vão responder. Eles não vão, sabe, você os vê atrás de um vidro em um museu
e não precisa interagir com eles e é algo que é distante e você não precisa fazer nada por eles. Mas esse sentimento de que os judeus podem se defender e que os judeus podem lutar por si mesmos. Ontem mesmo no Congresso houve um projeto de lei para interromper a ajuda a Israel e Nancy Pelosi. Mais de 100 democratas votaram a favor do projeto de lei. O que achei estranho, porque você sabe, eles estão votando em algo que o primeiro-ministro Netanyahu realmente quer. Ele quer acabar com a ajuda militar a Israel e que os Estados Unidos não deem mais dinheiro para Israel. Seria mais difícil para Israel, com certeza, mas eu acho que, uma vez que Israel não dependesse mais dos Estados Unidos ou do financiamento americano, Israel não se sentiria obrigado a atender a ligação de Washington no meio da noite, como o presidente Biden fez durante a guerra em Gaza e disse para Bibi não entrar em Rafah, certo? Então essa ideia de que, se os Estados Unidos de alguma forma não dessem ajuda para Israel, e se os Estados Unidos não estivessem envolvidos, de alguma forma isso ajudaria os Estados Unidos. Vai acontecer exatamente o oposto. E, na verdade, eu mesmo acho e sei que muitos outros também esperam por um momento em que Israel não dependa de ninguém, e eu não acho que precisamos depender de ninguém. Eu acredito que Israel pode se defender sozinho. Você vê que empresas de armamentos como a Elbit agora estão vendendo armas pelo mundo todo, além de drones, e a tecnologia é tão avançada. Empresas de tecnologia israelenses estão sendo vendidas para a Alphabet, para o Google, por bilhões de dólares. Israel é capaz de se defender sozinho. A economia de Israel é a melhor entre os países do Oriente Médio se você tirar o petróleo da equação, e o petróleo vai acabar. Eu acho que Israel deveria ser mais. Espero pelo dia em que Israel possa não atender o chamado de ninguém e fazer o que é certo para Israel, sem considerar o pedido de mais ninguém. Com certeza, claro, sabe, nós estamos em uma parte do mundo e fazemos parte das nações do mundo, então definitivamente é importante ouvir. Mas acho que tudo isso é para dizer que nós não somos a mesma caricatura judaica que o mundo foi levado a acreditar que somos depois do Holocausto. Nós somos seres humanos de verdade. Nós somos capazes de nos defender e desenvolvemos um país magnífico, grandioso, que é capaz de proteger seus próprios cidadãos. Exatamente. Agora, você passou anos conversando com palestinos, ex-terroristas, estudantes, ativistas. Na sua opinião, quem você acha que causou mais danos ao povo palestino? É Israel ou são as pessoas e os líderes que convenceram gerações de palestinos de que Israel eventualmente será destruído, que vai acabar desaparecendo? Eu servi em Hebron, em Ramallah, em Gaza por alguns meses e trabalhei muito de perto com líderes palestinos e civis palestinos. Esse era o meu trabalho do dia a dia, e muitos dos palestinos com quem trabalhei entendiam que o mundo realmente não se importa com eles, que o mundo só se importa quando pode usá-los como peões contra Israel. E você vê isso. Você sabe, eu mencionei o projeto de lei que foi aprovado ontem para limitar, para parar a venda de armas para Israel. Outro projeto de lei chegou ao Congresso há poucos meses, propondo dar aos palestinos centenas de milhões de dólares em ajuda e água. Não foi aprovado, e os democratas não votaram a favor. Talvez metade dos democratas que votaram contra Israel votaram a favor de ajudar os palestinos, e eu acho que isso realmente conta toda a história. Os palestinos, muitos dos palestinos que eu conheço, percebem que o mundo não se importa com eles, que os ativistas como Greta Thunberg, que está navegando para Gaza supostamente para levar ajuda, mas não há ajuda, e eles estão jogando fora toda a ajuda, e então eles transformam isso em uma jogada de marketing. Ela está fazendo isso por atenção, ela está fazendo isso para se tornar relevante. Ninguém ouviu falar dela desde 2019, desde que ela colocou o aquecimento global em evidência. E agora, você sabe, o aquecimento global saiu dos holofotes na imprensa e ela precisou voltar à cena. E é isso que tantos políticos estão fazendo. Você viu isso com Rokana, que veio a Israel algumas semanas atrás e fez todo esse espetáculo, onde ele foi para Ramallah e então alguns colonos radicais o pararam e ele fez um vídeo disso e disse que foi atacado. Não foi um ataque. Isso ficou claro pelo vídeo. Ele usou isso como ferramenta, não para ajudar os palestinos, mas para ganhar cobertura da imprensa. Reuters e New York Times estavam prontos. Todos só esperavam para postar sobre isso. E se você ver como sabe, em tempos de paz e calma, antes de 7 de outubro, quando Gaza tinha prédios lindos e restaurantes maravilhosos, e sim, claro, havia uma fronteira entre Gaza e Israel, assim como há uma fronteira entre o Egito e Israel, e entre o Egito e Gaza, quero dizer. Mas eles tinham uma vida decente lá.
E ver como Gaza acabou depois de 7 de outubro, isso, sabe, é o que o terrorismo do Hamas conseguiu. Isso é o que os acampamentos conseguiram. Todo esse ódio e violência nas ruas, os protestos, o boicote, os projetos de lei e as flotilhas, nada disso conseguiu nada. Isso não trouxe nada para os palestinos. Eu falo com meus amigos palestinos em Gaza e em Ramallah. Eles sabem disso, eles sabem que foram usados. E para mim, é realmente de partir o coração pensar que essa comunidade é realmente uma vítima do mundo, sendo usada como uma ferramenta contra Israel. Eu sei que muitos realmente entendem que poderiam ter tido paz com Israel e um país próprio, além de uma solução de dois estados. Eles poderiam ter tido muito mais liberdade e direitos se não fosse pela intervenção do mundo, usando-os como peões. E o Hamas, sendo, você sabe, o Hamas é outro proxy estrangeiro do Irã e do Catar, que os usam para incitar violência contra Israel. De certa forma, acho que os palestinos estariam muito melhor se o mundo inteiro simplesmente olhasse para o outro lado. E esse é o fato de que, sabe, se você olhar para Gaza antes de 7 de outubro e olhar para Gaza agora e ver o que o mundo fez com eles, eu responsabilizo toda a comunidade internacional. A ONU, o ativismo, os acampamentos, todos eles são responsáveis por quão terrível é a situação dos palestinos hoje. Agora você escreveu recentemente sobre documentos recém-revelados atribuídos a Yahya Sinwar, os planos dele para o dia 7 de outubro, e ele parece ter antecipado uma resposta esmagadora de Israel, talvez até nuclear, e mesmo assim seguiu em frente. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com isso? Eu vi muitos documentos de Gaza e esse foi um que se tornou público, mas com tudo o que eu vi, isso só reforçou para mim o quanto as vidas palestinas significam pouco para Yahya Sinwar e para o Hamas. Como eles realmente não consideram o bem-estar de ninguém em Gaza, além de seus mestres no Catar e no Irã, e a ideologia fundamentalista que é semelhante à Irmandade Muçulmana, que é totalmente voltada para a destruição do Estado judeu, e esse tipo de mentalidade foi o que levou tantos países árabes a se tornarem economias fracassadas. Quero dizer, você olha para o Iraque hoje, olha para o Iêmen, olha até mesmo para a Síria. Quero dizer, esses países poderiam ter, ou o Líbano. Quero dizer, o Líbano pelo menos está dando os passos certos em direção à paz com Israel e para se livrar do Hezbollah. Mas esse tipo de ideologia fundamentalista corrompeu esses países. No fim das contas, quem está pagando não é o governo, ninguém no Catar ou no Irã realmente se importa com o que acontece com os palestinos de verdade, ou com os libaneses, ou qualquer grupo no Oriente Médio. Eles têm apenas essa ideologia radical que gira totalmente em torno da expansão islâmica por todo o Oriente Médio. Eles não querem que nenhum grupo tenha poder nessa região além do Império Árabe, do qual tantos países fazem parte. E eu acho que é isso que moldou o raciocínio por trás do ataque de 7 de outubro, quando Yahya Sinwar está sentado com seus comandantes superiores. E ele está escrevendo sobre o apoio que recebeu do Irã e o apoio que recebeu do Catar. E como nada importa mais do que o objetivo divino de erradicar o Estado de Israel. Ele achava que Israel usaria poder nuclear, ele achava que bombas nucleares, eles achavam que Israel usaria bombas nucleares e desencadearia a pior devastação contra os palestinos em Gaza para erradicar toda a comunidade lá, toda a população. Claro, Israel não erradicou toda a população de Gaza, e na verdade ela está até crescendo agora. Então eu acho que Yahya Sinwar acabou de provar que nunca foi sobre civis palestinos, nunca foi sobre a Palestina, não era sobre um país, não era sobre prosperidade ou um futuro melhor para os palestinos em Gaza. Era tudo sobre a destruição de Israel. E enquanto essa for a mentalidade dos países e líderes da região, seus países vão fracassar. E você vê como essa mudança com os acordos de Abraão contribuiu para o sucesso e a prosperidade de muitos países. Considero os Emirados Árabes Unidos um excelente exemplo. E quando eu falo sobre reeducação em Gaza e desradicalização da população palestina em Gaza, frequentemente me perguntam: bem, quem vai escrever o livro didático? Vai ser Israel? E eu digo: claro que não. Israel não deveria ser o responsável por isso.
Basta copiar o modelo dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos educam sua população e crianças sobre antissemitismo e o povo judeu. E eles reformaram completamente o sistema educacional deles. Isso me dá esperança. E eu acho que se copiarmos esse modelo para Gaza e livrarmos Gaza do Hamas, também conhecido como Irã e Catar, haverá um futuro melhor para os palestinos na região. E para todos neste momento, Você disse que o Hamas luta duas guerras simultaneamente, a guerra militar e a guerra da informação. Você acha que o Hamas entende a mídia ocidental melhor do que Israel? sim, eu acho que o Hamas, bom, talvez não o Hamas, mas definitivamente as pessoas que estão por trás do Hamas, seus manipuladores no Catar e no Irã, eles definitivamente entendem o quão poderosa é as redes sociais. Eles entendem o Ocidente melhor. Tive tantas conversas com, acho que todos os ministros em Israel que estão relacionados à diplomacia pública e assuntos públicos, especialmente no Ocidente, e fiquei chocado com o quão pouco eles entendem e como não há nenhum investimento nesse tipo de, você sabe, esforço. E eu acho que isso definitivamente é uma frente de batalha. Se você não considera isso uma frente de batalha, veja como Biden suspendeu a entrega de armas a Israel. Não foi por algo do campo de batalha, foi apenas pela campanha nas redes sociais e pela mídia. Se Israel tivesse uma comunicação forte o suficiente, se Israel conseguisse comunicar o que estava acontecendo e criar esses relacionamentos com o Ocidente, da mesma forma que Hamas, Irã e Qatar fizeram, as coisas seriam muito diferentes do que são agora. As redes sociais e a mídia, a grande mídia, estão realmente determinando muitos dos eventos do mundo real que estão acontecendo. Então, eu acho que Israel falhou nesse aspecto. Eu não tenho esperanças de que o governo israelense vá fazer isso. Eu não sei se esse é o trabalho deles. Eles têm tanta coisa para lidar lá no local. Frequentemente me perguntam como Israel pode melhorar sua comunicação pública. Acredito que isso deve partir da comunidade da diáspora. Judeus do mundo todo que se importam precisam se posicionar e pensar em como melhorar isso. Porque sabe, o modelo que o Qatar está usando não é um que funcionaria para Israel. Israel não pode fazer o que o Qatar está fazendo, tipo, sabe, criar a Al Jazeera e depois financiar milhares de influenciadores e milhares de magnatas da mídia. E eu ouvi de uma amiga minha que depois de 7 de outubro ela foi à embaixada do Qatar aqui no Reino Unido e ela é muito próxima do governo. Eles ofereceram muito dinheiro dizendo: vamos te dar milhões de dólares se você garantir que o governo fique contra Israel e nós vamos garantir que o seu governo ganhe uma eleição. Qatar faz isso, mas acho que Israel não deveria. Eu não acho que a gente possa fazer isso porque não temos, você sabe, o petróleo que o Catar tem, mas o petróleo vai acabar. E eu espero que, em algum momento, o mundo acorde para ver como foi manipulado e usado por esses países que não compartilham nenhum dos valores do Ocidente. Eles não fazem isso por preocupação com o Ocidente. Ou, quando você vê Tucker Carlson mudando totalmente de opinião sobre tudo, entende que ele provavelmente também recebeu uma ligação da embaixada do Catar e sim, eu espero que o mundo acorde para isso. Acho que muitos já estão acordando neste momento. Você já participou várias vezes do programa do Piers Morgan. Qual foi uma coisa que você aprendeu nesses debates que te surpreendeu? Você discutiu com pessoas como Owen Jones e Ana Kasparian. Quando está de frente para eles, sente que debate política de Israel ou algo mais profundo? Sim, sempre me perguntam como faço esses debates. E a verdade é que eu costumava fazer isso muito mal, porque eu começava tentando convencê-los de que o meu ponto de vista estava certo, mas tentar trazê-los para meu lado, dar outra perspectiva, mostrar que podemos concordar em algo, mas também identificar onde discordamos. Vamos focar nos pontos em que concordamos e deixar as discordâncias para o final. E eu percebi que não é, sabe, não é para isso que eles estão lá, e não é assim que se vence. Posso ganhar qualquer discussão, pois tenho todos os fatos e a história, mas vencer uma discussão é algo insignificante. O que você quer fazer quando vai a esses painéis e debates é conquistar a sala, é conquistar o público, é garantir que as pessoas que estão assistindo se sintam mais próximas de você do que da pessoa que está gritando e se comportando como um lunático do outro lado. Como eu disse, né, estamos fazendo muitas pesquisas e vendo a que tipo de conteúdo as pessoas estão respondendo mais. Sabe, definitivamente a raiva, o ódio e o conteúdo caça-cliques fazem as pessoas assistirem, mas não fazem com que elas sintam simpatia pela pessoa que estão assistindo.
Muitas vezes, eles assistem como se fosse, sabe, um acidente do qual você não consegue desviar o olhar. Você quer assistir, mas não gosta, não sente prazer nenhum com aquilo. Então eu aprendi rápido com o Piers Morgan por aparecer no Piers Morgan, na Sky News e na BBC e participar desses debates que as pessoas que me convidam querem que eu parta para o ataque. Eles querem que eu fale algo estranho e haja de forma exagerada. Eu me lembro de uma das últimas vezes que estive com Piers, já faz um tempo que não vou, e sabe, eu simplesmente não tenho ido. Faço quando quero, se não quero, digo não. Cuidar da saúde mental é importante. Mas em uma das últimas vezes que estive lá, ele me perguntou, ele disse: Você não acha que Donald Trump é pior do que Hitler? E sabe, eu estava sentado lá e fiquei surpreso. Me chamou-se a atenção que Piers Morgan, e eu conheço o Piers, tipo, somos amigos, é um cara legal. Eu realmente acho que ele entende o lado de Israel, a história de Israel. Acho que ele também entende que para monetizar no YouTube e conseguir cliques, ele precisa trazer um ponto de vista muito específico, mas só de pensar que, sabe, tem um cara judeu sentado no seu estúdio em Londres. Você me conhece. Eu sei qual é a posição dele. Só de perguntar algo tão insano assim. O Donald Trump é pior que o Hitler? Então, sabe, você fica com uma escolha. Você dirá, não, claro, Donald Trump não matou 6 milhões de pessoas. Então, já que ele não matou 6 milhões de pessoas, eu nem mas pensei que, em vez do óbvio, talvez eu só devolva a pergunta para ele. Então eu disse: Pierce, você acha que Donald Trump é pior que Hitler? Ele ficou confuso e respondeu que não achava exatamente isso. Então foi um bom momento, mas para mim foi essa percepção de que muitas vezes, quando te fazem uma pergunta absurda, não responda à pergunta. Apenas questione a forma como ela foi feita. Isso tem sido muito útil para mim, para não simplesmente concordar com o que eles estão dizendo. Porque muitas vezes, quando o apresentador faz perguntas, algumas dessas perguntas são absurdas. E você não deve, sabe, você não deve concordar que uma pergunta absurda deva ser feita. Você pode questionar a própria pergunta. Parece que eles estão tentando conseguir algumas frases de efeito, obviamente, como você disse. Mais cliques e visualizações. O programa do Piers Morgan foca em polêmica. Sim, mas você escreveu bastante sobre Zoran Mamdani. Por que você acha que a ascensão dele importa muito além da cidade de Nova York? Você disse que o antisionismo está deixando os campi universitários e chegando aos cargos eletivos. Acredita que já cruzamos essa linha? Sim, eu acho que Zoran Mandani tem uma grande influência e eu acho que ele está nos mostrando muito sobre o fato de que ele venceu. E o fato de ele ter sido tão popular nos diz muito sobre a época em que estamos vivendo. Eu também fiquei chocado ao ver a quantidade de nova-iorquinos judeus que votaram nele, o que também mostra que eles ou não sabem sobre as partes antissemitas da campanha dele e as ações da família dele, da esposa e da mãe dele, ou eles sabem e simplesmente ignoram, o que também é preocupante. Eu acho que a ascensão de Zoran Mamdani só mostra que tendências e vaidade funcionam e envolvem as pessoas. Ele prometeu para eles, fez promessas vazias, não vai ter supermercados grátis ou, sabe, ônibus grátis em Nova York. Isso não vai acontecer. Mas ele fez essas promessas porque sabia que isso iria atingir as pessoas. E está tudo bem mentir quando você está tentando vencer. E o fato de que vários dos candidatos dele também venceram as eleições locais na região também é preocupante. Isso mostra o quão forte é a propaganda e as redes sociais online, e como os jovens são tão suscetíveis a acreditar em promessas vazias e mentiras. Tudo isso só para sentirem que fazem parte de algo, que pertencem a alguma coisa. Eu acho que há muita solidão entre os jovens hoje em dia, e eles não sentem que pertencem a nada, por isso sentem que precisam mudar a si mesmos, precisam se comportar de uma certa maneira, precisam dizer certas coisas. E eu acho que é aí que a abordagem populista de Mamdani está funcionando. Quero dizer, é também por isso que o movimento Palestina Livre é tão populista e conseguir tanto engajamento e apoio é porque muitas dessas pessoas sentem que nunca fazem parte de nada. Pela primeira vez, eles sentem pertencimento e que fazem algo importante. Formam comunidades e protestam nas ruas dizendo: somos todos palestinos. E eles não são, obviamente. Mas eles compraram essa ideia de que vão fazer parte de algo. Acho que é isso que Mamdani está vendendo. Então, sim, escrevi bastante sobre ele e sobre essa tendência no meu Substack. É porque eu acho que estamos em uma época de muitas mudanças e muitas delas não são positivas. E eu estou muito preocupado.
Eu não achava que Mamdani fosse ganhar quando ele começou a campanha. Com o avanço da campanha, escrevi online que via boas chances para ele e a campanha se fortaleceu ainda mais. E eu acho que as pessoas que se importam e que querem tomar uma posição e fazer a coisa certa não têm as organizações e a capacidade que Mamdani e seus apoiadores têm. Eu vi que a filha do Sheik do Catar estava postando sobre a vitória dele. Ela estava muito feliz por ele. Nós sabemos que a mãe dele, a mãe de Mamdani, estava recebendo dinheiro do Catar. Sabemos que a esposa dele tem ligações com o Catar. Tudo isso para dizer que acredito existir uma máquina muito bem financiada e movida a petróleo que continua funcionando. E eu estou preocupado que não estamos fazendo o suficiente para combater isso ou para oferecer uma alternativa para os jovens que estão perdidos. Agora, Um dos maiores debates desta semana não foi sobre Gaza ou Irã, foi sobre a visita de Cleviculier a Israel. Por que essa história ganhou tanta importância? A reação negativa te surpreendeu? O que pensou sobre isso? sabe, essa visita não foi, quero dizer, quando vi que ele veio para Israel no primeiro dia em que postou sobre isso, eu só esperava que ele fizesse algum conteúdo, fosse embora e que tudo ficasse tranquilo. Acredito que a mídia israelense influenciou muito ao amplificar isso. Gostaria que não precisássemos falar sobre ele. Queria que ele só viesse a Israel, tirasse fotos na praia, gravasse vídeos e seguisse em frente. Mas eu acho que demos a ele uma plataforma maior e mais destaque do que deveríamos. Ele é definitivamente uma pessoa terrível. Quero dizer, o que ele representa e o que ele faz, da misoginia ao fato de ele falar alto Heil Hitler em uma boate e dançar com Nick Fuentes e apoiar neonazistas, tudo isso é horrível. Mas eu só acho que não deveríamos dar voz para esse tipo de pessoa porque isso não está funcionando a nosso favor. E sim, eu acho, realmente, eu não tenho muito o que dizer sobre ele porque eu não acho que ele seja, eu não acho que ele seja relevante para mim. Sim, eu conheço alguns jovens nos Estados Unidos que, falando sobre jovens perdidos, o seguem e interagem com ele, tudo bem, mas não é, sabe, não tem nada ali sobre o que eu poderia ter uma conversa significativa. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta mais ampla. Israel tem uma obrigação moral de tentar mudar a opinião das pessoas que espalham ódio sobre Israel? Será que há pessoas que não deveriam ter esse tipo de plataforma nem merecem nossa atenção? Sim, tem algumas pessoas que não deveriam, que a gente deveria tirar o celular delas, não permitir que tuitassem e nem que fizessem transmissões. Mas eu não acho que isso seja uma obrigação de Israel. Passei mais de uma década trabalhando com todas as mídias, todas as plataformas de redes sociais, com as pessoas mais importantes de cada uma delas, e tentando mudar a abordagem deles e fazê-los entender que o antissemitismo está correndo solto nas plataformas deles e o antissemitismo não fica só nas plataformas deles, ele tem consequências reais, com judeus sendo espancados, mortos, baleados, esfaqueados. Tudo isso começa nas redes sociais. Eu não acho que seja responsabilidade de Israel. Acredito que as grandes empresas de redes sociais devem ser responsáveis pelo conteúdo que permitem. Tenho certeza de que quem já assistiu ao menos uma vez denunciou conteúdo abusivo. Normalmente a resposta era que não removeram o conteúdo. Mas eu não acho que as redes sociais sejam um lugar para isso. Eu acho que as redes sociais precisam ser mais restritivas em relação ao discurso de ódio e incitação à violência. Sou totalmente a favor da liberdade de expressão. As pessoas podem dizer o que quiserem e se alguém se ofende, isso faz parte. Se algo não for realmente violento e você se ofender, o problema é seu. Conteúdo violento, porém, não deve estar na plataforma. E se tiver linguagem que possa incitar violência, não deveria estar na plataforma? E, sabe, eu fiquei muito orgulhoso da Meta. Quando trabalhamos juntos com a Meta, eles adicionaram, sabe, o uso de sionista e sionismo de forma depreciativa contra os judeus à lista de palavras proibidas. Eles ainda têm muito trabalho a fazer para garantir que esse tipo de conteúdo continue banido e fazer cumprir as próprias regras. Mas eu realmente acho que as empresas de mídia social são as que precisam assumir a responsabilidade por isso, pelo discurso de ódio quando se trata de judeus e de Israel. E novamente, justamente por causa de como esse tipo de discurso de ódio é letal para nós e como somos nós que estamos pagando o preço com nossas vidas. E não deveríamos esperar o número de mortos aumentar para fazer alguma coisa. Então, sim, quero dizer, Israel deveria garantir que a informação seja mais acessível. Israel deveria, você sabe, produzir conteúdo verificável e compartilhá-lo.
Mas a verdade é que toda vez que eu posto algo dizendo o que Israel disse ou que as FDI disseram, a maioria das pessoas na internet questiona e acha que talvez tenha algo ali que não seja verdade, embora eu saiba que é verdade. Eu sei que Israel, as FDI e os porta-vozes oficiais seguem padrões muito elevados. Sim, às vezes ocorrem erros, mas em 9 de cada 10 vezes confio na fonte, embora saiba que as pessoas na internet não confiam. E é aí que eu acho que Israel deveria simplesmente fornecer a informação e deixar que jornalistas, repórteres, organizações e influenciadores a utilizem, sabe, sem a marca de Israel. Você costuma dizer que o antissemitismo é como um vírus. Ele sobrevive mudando sua linguagem. Em que linguagem ele está se manifestando em 2026? E também quando alguém diz para você, eu não sou antissemita, só sou antisionista. Qual é a primeira pergunta que você gostaria de fazer para essa pessoa? Esse é um ponto realmente muito bom. Eu acho que o antissemitismo hoje em dia vem disfarçado de direitos humanos. Muito disso é sobre como, você sabe, se Israel não existisse, o mundo seria melhor. Isso é antisionismo. Apenas Israel, entre todos os países, não teria direito de existir. São pessoas que não questionam o direito de existência de nenhum outro país, mas são as mesmas que dizem constantemente que Israel não tem direito de existir. Eles nunca dizem que Rússia ou Ucrânia não têm direito de existir após a guerra, ou que qualquer outro país, quero dizer, envolvido em guerras muito piores e com muito mais pessoas mortas, mas ninguém questiona o direito deles de existir. Então, quando você ouve esse questionamento de que Israel não tem direito de existir por causa de uma guerra, isso mostra que é antissemitismo, mas usa termos dos direitos humanos e linguagem progressista de esquerda para justificar isso, e eu acho isso muito preocupante, porque é muito difícil combater isso. É complicado quando alguém justifica o antissemitismo alegando direitos humanos. Essa é basicamente a essência do que dizem. Mas, claro, a linguagem encobre isso muito bem. É muito difícil ter uma conversa crítica sobre isso. Mas eu acho que a melhor forma de fazer isso, e o que eu vejo que funciona melhor, é realmente apontar, não em um tom de e quanto a, mas apenas mostrar que existem conflitos muito piores no mundo que não estão recebendo a mesma atenção. E sabe quando as pessoas dizem, bem, Israel está bloqueando a ajuda para Gaza. Então basta perguntar, e o Egito? Quero dizer, o Egito também tem uma fronteira com Gaza. Por que você não condena eles? Por que você não falou sobre essa parte? Israel construiu um muro 2 vezes maior depois de 7 de outubro para bloquear qualquer ajuda e qualquer apoio vindo de Gaza. Quando alguém diz ser antisionista e não antissemita, lembro que Israel é o motivo de 7 milhões de judeus estarem vivos hoje. Judeus da Europa, judeus da África, judeus do norte da África, judeus do Oriente Médio, judeus que o mundo inteiro virou as costas para eles. Esses judeus não conseguem recuperar a cidadania. Talvez alguns consigam, mas eu sei que não posso obter cidadania no Iraque nem na Tunísia. Minha família não vai se mudar para lá. Tudo foi tirado deles. O antisionismo é para mim um chamado à morte da minha família. Sem Israel, minha família não existiria. E quando as pessoas me dizem, bem, você sabe, a Palestina seria essa democracia liberal que aceitaria todas as minorias e teria direitos para gays e minorias e tudo isso. Eu digo que só vou acreditar quando eu vir um país, entre os 57 países árabes e muçulmanos da região, que realmente esteja se tornando uma democracia liberal e que realmente, você sabe, proteja sua população judaica. Sim, alguns já caminham nessa direção, mas ainda não é seguro. Então não há motivo para acreditar que esse país, a Palestina, que eles afirmam que vai ser do rio ao mar, um país onde os judeus poderiam viver como minoria, de alguma forma estariam protegidos. Nós não fomos protegidos em nenhum país árabe. Minha família teve que pagar jizya, eles pagaram imposto por serem judeus. E se parassem de pagar, seriam mortos ou teriam que se converter ao Islã. E esse era o tipo de coisa, sabe, quando as pessoas falam sobre coexistência no Oriente Médio antes de Israel existir, não era coexistência, eram cidadãos de segunda classe. Minha família viveu assim no Iraque e na Tunísia. É isso que querem ao falar em voltar ao tempo antes de Israel. Eles desejam retornar a um tempo em que os judeus eram uma minoria oprimida, pois não aceitam que Israel exista como Estado judeu e que os judeus tenham poder. E é disso que tudo se trata. Então, tudo isso, sabe, eu realmente não aceito. Não compro a ideia de que o antisionismo deva ser um ponto de vista legítimo ou algo com o qual devamos sequer dialogar. Eu não acho que devemos debater isso.
Israel existe e ponto final. E se alguém é anti-sionista, então essa pessoa é contra a existência de 7 milhões de judeus. Eles querem que 7 milhões de judeus sejam privados de sua cidadania e mortos. E isso não vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Então, por que estamos perdendo nosso tempo falando sobre isso? Não somos só nós, mas quero dizer, em geral, por que o antisionismo é um tema tão discutido por tantas dessas pessoas? Acho que eles fazem isso só para que a gente se envolva, para que a gente dê mérito a essa ideia de que talvez Israel um dia não exista. Israel veio para ficar e continuará existindo. E não importa o que um estudante em Columbia, ou Owen Jones, ou seja lá quem for no Piers Morgan, decida dizer hoje, eles podem continuar gritando. Bebês fazem isso, mas não dá para dar tudo o que querem. Você precisa ensinar ao seu filho que, mesmo que ele esteja chateado, ele tem que aprender que não pode conseguir tudo o que quer. Agora, uma das suas ideias mais provocativas é que o antissemitismo em 2026 não é mais só sobre ódio, virou uma armadura política. Você diz que atualmente uma acusação de antissemitismo pode até fortalecer politicamente alguém. Como chegamos até aqui? E você está preocupado com as futuras administrações nos Estados Unidos, na Europa e ao redor do mundo? Sim, eu estou muito preocupado. Eu já vi esse padrão com tanta gente. Primeiro, eu vi isso na cultura pop e na indústria do entretenimento, onde atores, atrizes e músicos, pessoas que você nunca tinha ouvido falar, de repente ficaram famosos depois que disseram algo horrível sobre Israel. Depois que eles disseram, você sabe, depois que apoiaram o Hamas, depois que gritaram morte às FDI, de repente você começava a ouvir falar deles. Você aprendia sobre NECAP. Ninguém conhecia a NECAP, essa banda irlandesa que esteve no Coachella pedindo a morte de Israel ou a libertação da Palestina, seja o que for, mas ninguém tinha ouvido falar deles. Percebi que, após fazerem isso, eles ganharam manchetes e esgotaram os ingressos dos shows. E aconteceu com Bob Dylan, que foi ao Glastonbury, o primeiro festival de música aqui no Reino Unido, onde eles gritaram morte às FDI. E então, novamente, uma banda que ninguém conhecia ficou tão popular e recebeu tanta atenção. Eu vi isso com Susan Sarandon, a atriz que eu achava que a carreira dela tinha acabado, e ela disse algo como: os judeus finalmente estão sentindo um pouco do que os muçulmanos têm passado. E então ela voltou a ficar famosa e foi a atração principal do Coachella com Sabrina Carpenter. Então eu já vi essa tendência no mundo do entretenimento. Percebi que essa tendência também ocorre na política atualmente. Ninguém tinha ouvido falar de Rokan. Quer dizer, a gente conhecia Rokan como político, mas ele não tinha o tipo de atenção generalizada que passou a ter depois que foi para Israel e fez toda essa encenação na Cisjordânia. Ele era um democrata pró-Israel antes disso. Aí ele foi lá, armou toda essa encenação e ganhou tanta atenção, tanta influência, e as pessoas começaram a prestar atenção nele. Isso aconteceu com políticos aqui no Reino Unido, como Zara Sultana e Zach Polensky, o líder do Partido Verde, que é judeu. Ele tem sido veementemente anti-Israel e tem feito declarações horríveis e antissemitas. E ele ficou mais popular nas pesquisas. Parece que ser anti-Israel hoje em dia é muito parecido com colocar um quadrado preto no seu perfil durante o movimento BLM, o Black Lives Matter, ou, sabe, usar a hashtag MeToo durante a campanha MeToo. É uma forma de conseguir um pouco de popularidade e atenção, entrando nessa mentalidade de grupo, seguindo a multidão e recebendo engajamento e apoio. A boa notícia é que, assim como o movimento Me Too e o quadrado preto do Black Lives Matter, isso foi usado. Houve tendências e existem tendências que, embora falemos sobre elas hoje, as pessoas já deixaram essas tendências para trás. E claro, não estou dizendo que deixaram de falar sobre racismo, e é importante lutar contra o racismo, e é importante lutar contra o estupro e contra agressões sexuais. 100%, mas as tendências em si já mudaram. Acredito que o mesmo ocorrerá com o movimento Palestina Livre. Espero de verdade que as pessoas se cansem de odiar tanto Israel. E vai ser algo sobre o qual vamos falar e relembrar. Hoje é simplesmente o jeito mais fácil de se tornar popular e apagar os erros cometidos. Quero dizer, a cantora Lizzo foi acusada de assédio sexual, supostamente, houve alegações de agressão sexual e ou comentários sexuais e body shaming contra suas dançarinas ou membros da equipe. E ela foi, você sabe, completamente cancelada. E a maneira que ela encontrou para voltar foi fazer um vídeo sobre, entre aspas, o genocídio em Gaza.
e de repente ela está lançando um álbum. Isso não só te deixa popular de novo, mas também traz de volta pessoas canceladas e é por isso que isso é tão perigoso. Mas como eu disse, realmente espero que essa tendência passe, porque é isso que as tendências fazem, sabe? Elas aparecem, é algo sobre o qual falamos por um tempo, mas depois as pessoas simplesmente seguem em frente. Obrigado pelo seu tempo, gostei muito da conversa e fico feliz que conseguimos fazer isso acontecer. E eu sei que você tem uma presença forte nas redes sociais, mas se alguém ainda não te segue, como pode acompanhar você e seu Substack? E se você tiver uma mensagem final para nós, O espaço é seu. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Você pode me seguir em qualquer plataforma de mídia social, Ren Mazig. Também tenho um canal no YouTube, Ren Mazig, e um programa chamado E Debaixo do Judaísmo lá. O Substack é onde eu escrevo textos longos, pensamentos e ideias que são desafiadores e interessantes, espero. E uma última palavra, últimas palavras. Sabe, tem uma frase que escrevi há 5 ou 6 anos no Twitter que viralizou e continua voltando o tempo todo. Prometo amar ser judeu 10 vezes mais do que qualquer pessoa possa me odiar por isso, e levo isso comigo sempre. Sabe, não importa o quanto as pessoas nos odeiem, não importa o quanto isso pareça difícil, ser judeu, ou apoiar Israel agora, ou ser sionista agora, a melhor maneira de lutar contra isso é amando quem somos, amando Israel, amando o povo judeu e sabendo que estamos do lado certo da história. E, sabe, um dia vamos olhar para trás e nossos netos vão olhar para trás. E eu espero que eles vejam o que fizemos e sintam orgulho de como nos posicionamos. muito obrigado. Obrigado por defender com tanta firmeza o povo judeu e o Estado de Israel. Agradecemos muito. Desejo tudo de melhor para você. Se cuida.